Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Estamos aqui falando direto da Expo Inter 2024. Eu, Armindo, host aqui do podcast, e comigo, Bruno. Buenas, pessoal. Vamos que vamos para mais uma. Vamos lá, para mais um episódio. A gente hoje vai falar, a gente estava comentando há pouquinho, né, Bruno, que é a primeira vez que a gente traz um convidado para falar de máquinas, do setor de máquinas. Já trouxe várias pessoas, né, de vários negócios, produtores e tudo, e agora nós vamos falar de uma parte tão importante, né, fundamental, eu diria, para o setor produtivo, para quem está, né, no negócio, no campo, que é o setor de máquinas. Então, vou pedir para o Bruno apresentar o nosso convidado. Certeza. Fiquei pensando como é que a gente demorou tanto, né, para falar de máquina agrícola, que é uma coisa importantíssima, né, o mercado. Mas a gente demorou, mas vai começar muito bem, né, com alto nível. A gente tem hoje aqui conosco, né, Paulo Costa Beber, proprietário da Super Tratores. Muito obrigado mesmo por ter aceitado e achar essa brecha na agenda. Expo Inter, corrido, stand lotado, para estar aí conversando conosco. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite e para as pessoas que vão ouvir esse podcast. Espero que eu seja útil para a reconstrução do nosso Rio Grande. Estamos todos aqui irmanados para isso, nessa feira que está linda, cheia de gente, que há poucos dias atrás tinha água até o pescoço, né? Então, realmente é uma alegria muito grande, que me emociona muito. Eu sei que emociona a todos que chegam aqui, e de ver o Rio Grande retomando, os agricultores, os pecuaristas retomando também suas atividades, se preparando para o plantio. Já tem clientes nossos que já estão plantando. Então isso é muito bom, isso dá sentido para a vida. Excelente. Vamos. Nós acho que tem muita conversa para nós falar hoje, né? Tem uma história muito legal. A gente já estava nos bastidores aqui, paramos antes de começar, falando, peraí, vamos gravar, porque a gente se empolga e começa antes, né? Já vai contando. Não, beleza. Vou só dar uns recadinhos iniciais aqui, né? Que o pessoal que ajuda a manter o podcast aqui, né, tem que pagar os boletos. Vamos lá. Agradecer, né, a quem nos trouxe aqui, dos nossos parceiros, a Elicit Plant, que é uma multinacional francesa que está chegando no Brasil e tem como o seu principal negócio, né, a gente tem chamado de bioclimaticidas, trazer produtos que eles aumentam a resistência da planta ao estresse hídrico, né, as plantas agrícolas, principalmente soja, milho, as culturas que sofrem bastante com isso. A gente vem vivendo tempos de muita oscilação climática, de extremos cada vez maiores, e ele se te traz essas tecnologias com produtos que podem chegar à redução do consumo de água de até 20%. Então, se você quiser saber mais sobre a Elicit Plant, entre em contato através do @elicitplant_BR no Instagram. Tenho certeza que você vai gostar muito, vai se surpreender com os resultados que eles já têm alcançado aqui no Brasil. Também a Farsul Jovem, que é a comissão jovem, né, da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que tem por objetivo incentivar a participação política e sindical de jovens, né, e futuros produtores rurais, também identificar novos líderes, aprimorar o conhecimento no agro. Então, se você quiser saber mais sobre a Farsul Jovem, fazer parte ou montar a sua comissão jovem dentro do Sindicato Rural da sua cidade, entre em contato com a Farsul Jovem através do Instagram, @Farsul Jovem. Também a Premix, que é uma empresa brasileira, né, que atua já há mais de 45 anos no mercado, oferecendo soluções integradas para a pecuária. O principal negócio da Premix é a nutrição, então eles têm desenvolvido, né, um trabalho muito legal, começando e de maneira muito boa o trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Ontem até conversei com o Thiago, né? Teve o nosso evento, então tá tendo resultados muito legais. Então, se você quiser saber mais sobre a Premix, entre em contato através do Instagram, @premix_nutri, ou através do WhatsApp do Thiago, que é o representante comercial aqui, o supervisor de vendas no Rio Grande do Sul, que tá aparecendo aí na nossa tela e também na descrição do vídeo. A CIA Brasil, Serviço de Inteligência em Agronegócio, a empresa que eu e o Bruno trabalha. A CIA, que é uma empresa que trabalha com consultoria técnica e também consultoria em gestão empresarial. A CIA vem desenvolvendo um trabalho muito grande lá no Rio Grande do Sul há quase 15 anos e está com um plano especial. A gente falou um pouco de retomada, né? Então a gente desenvolveu um trabalho que está chamando de plano de negócios, 12 meses, né, para a CIA, que a gente está desenvolvendo um trabalho, faz um diagnóstico e monta todo um planejamento para a propriedade rural nesses próximos 12 meses. A gente sabe que está vivendo um momento de instabilidade, oscilação de preço, então é fundamental o planejamento e organização dentro da propriedade. Então, se você quiser saber mais, tem interesse, entre em contato com a CIA através do Instagram, CIA_agronegócio,
ou através do site, né, ciabrasil.com.br. E para fechar, os nossos parceiros, a San Esteban, que é a maior loja de moda equestre do Brasil, a San Esteban que investe, né, eu e o Bruno aqui no Pé no Barra Podcast. Então, se você quiser saber mais, entender mais o produto da San Esteban, entre em contato através do Instagram, @sanesteban. E não esqueça também de nos seguir nas redes sociais, né, @Pé no Barra Podcast, em todas as redes, compartilhar os episódios, né, que eu tenho certeza muita gente ouve, então pra gente é fundamental que esse episódio chegue mais gente, avalie também com 5 estrelas, pra gente é muito bom. Bora lá? Bora. Agradecer, né, os 11 mil seguidores aí do Instagram, mais de 3 mil já no YouTube, né, e totalmente orgânico, e a gente aqui na feira tá conseguindo ter esse, a cada volta que a gente dá, a gente consegue ter esse retorno, né, tá tendo feedback do trabalho que a gente vem fazendo aqui, né, não é o nosso principal, como a gente fala, né, a gente atua na consultoria, mas também levantou essa bandeira de estar trazendo a comunicação pro agro e tá comunicando dentro de casa, como a gente fala primeiro, para ter esse conhecimento, e depois levando para fora, tem chegado aí em vários estados, então agradecer quem nos acompanha, a gente é companheiro de viagem de muita gente, né, o pessoal sai para a estrada e põe no carro para escutar, então tem sido uma satisfação muito grande. O senhor falou, né, desse momento de reconstrução que a gente está passando todo esse tempo, e aí eu acho que tem uma experiência muito grande, porque a Super Tratores está fazendo 45 anos. Muita coisa, muito momento adverso já passou, né, São Paulo? Por muita... Felizmente, porque é nos momentos adversos que a gente cresce. O pão, para crescer, ele precisa apanhar bastante, né? Então, vocês que são uma empresa mais jovem, mas já com uma história, né? 15 anos também, sabem o quanto é isso. Quando eu mais aprendi e os subsequentes picos de crescimento das Super Tratores foram quando aconteceram as crises. Porque é normal do ser humano, quando tem uma situação muito, muito tranquila, da gente relaxar, sabe? Isso não é um defeito de ninguém, é natural isso, né? A gente relaxa e às vezes deixa de tomar os cuidados necessários, né? Então, quando nós somos testados pela crise, né, por tantas crises climáticas, às vezes de preço, políticas, né? É muito importante a gente colocar em mente o seguinte: tem uma crise, mas tem uma oportunidade. Eu sempre penso o seguinte, assim, todos os dias não passa um, passam vários cavalos encilhados por nós. E a gente tem que fazer as coisas acontecerem, nós temos que tomar decisões. Vocês que trabalham com consultoria, fazem um belíssimo trabalho de consultoria, né? O que não dá é para não decidir. Então, eu sempre considero assim, até pela idade, eu já tenho 64 anos, eu nasci atrás do balcão, né, de um armazém, né, e então já vi tanta coisa, né. Não me apavora nenhum tipo de crise, não me apavora um evento climático gravíssimo como esse que teve. Preocupa, óbvio, né? Mas a gente tem que manter a calma e tomar decisões. Então, por exemplo, nós temos hoje no agro aqui no Rio Grande do Sul, né? É um momento muito favorável para o arroz, um momento de ajuste para o soja. Ambos os setores têm oportunidades. Então, mas nos dois setores, e também pode se pensar isso também na pecuária, no tabaco, nas frutas, né? Tem coisas a serem feitas, né? Vocês que trabalham com consultoria, e nós também trabalhamos com consultoria de tecnologia agrícola. Nós temos, na verdade, a gente vende e presta serviço ao nosso cliente, principalmente de
mais do que conhecimento, de sabedoria, aquilo que se sabe que funciona bem naquela situação, né? Então, eu acredito que a gente está passando por um momento muito bom, muito favorável, e que é preciso agir, né? Um povo guerreiro como o gaúcho, um povo trabalhador como nós somos, né? Eu tenho certeza que a gente vai sair melhor do que nós entramos, né? Tem trabalho para ser feito. Sim. Os ajustes, né, no nosso setor, eles... a gente fala que nesses momentos dá essa sacudida, alguns acabam saindo da atividade, outros acabam prosperando mais, né? A coisa vai se acomodando. Como é que começa essa história, né? O senhor falou, não, São Maia, nasci atrás de um balcão, né? Foi. Como é que começa toda essa história, que é bem antes da Super, né? É a história do povo gaúcho. Meu pai e minha mãe eram pobres, né? Da parte do meu avô materno, ele era carroceiro de profissão, né? Tinha um carroção com 7 cavalos. Nossa, e era o que seria hoje um caminhoneiro. Né? E da minha parte paterna, meu avô, minha avó eram pequenos agricultores, colonos, né? Semi-analfabetos. Mas meu pai e minha mãe tinham muita vontade de melhorar de vida, né? Os dois foram uma união extremamente feliz, pessoas muito complementares. E então minha mãe era professora primária, começou a trabalhar aos 14 anos no interior de Cruz Alta, e meu pai era militar. Então, quando eles casaram, meu pai era sargento, minha mãe era professora primária, e vieram para Santa Maria. E a minha mãe já tinha trabalhado num comércio e era apaixonada por comércio. E eles não tinham dinheiro, essa é a questão. É por isso que, por exemplo, assim, eu me coloco na situação de tantos empreendedores hoje do Rio Grande do Sul que teve gente que perdeu tudo, né? Meu pai e minha mãe não tinham nada. E o único negócio que eles conseguiram abrir era um armazém que já tinha quebrado 5 vezes no mesmo ponto. Nossa. Então o ponto não valia nada. A pessoa que tinha quebrado pela última vez estava louca para ir embora, vendeu as prateleiras, e o proprietário do prédio fez um aluguel bem baixinho. Sabia que ia ser mais um que vai quebrar. E era um ponto maldito, né? Então os dois começaram naquele negócio e foi crescendo. Isso fazem 76 anos. E eu sou o herdeiro não de um patrimônio financeiro que eles iniciaram. Eu sou principalmente o herdeiro de um patrimônio cultural e moral. A nossa família, nos 76 anos de negócio, nós nunca pagamos uma duplicata em atraso. Fizemos todos os sacrifícios para isso, todos que vocês podem imaginar, né? E de se desfazer de bens e tal, etc., mas para manter sempre o nosso crédito impecável, né? Tanto que temos sempre crédito, tudo que a gente quiser, né? E jamais atrasamos um dia do salário das pessoas que devotam o tempo delas para trabalhar conosco. Essas pessoas, elas merecem receber antes de nós. Então, é muito bom quando a gente consegue seguir durante tantos anos e crescendo, né? Meus pais já se foram, mas a minha empresa e dos meus irmãos é muito maior do que aquilo que eles nos deixaram, muito maior. Tem uma perpetuação de valores aí, né? Passar isso. E como é que faz isso numa empresa hoje? A Super são uma empresa enorme, né? São quanto ao todo hoje? 8, 9? São 11 concessionárias, né? Nós estamos espalhados na metade sul do Rio Grande do Sul. A gente pega quase metade do Rio Grande do Sul.
na nova fronteira agrícola, né? Uhum. Do sul do Brasil, que é a metade sul. Sim. E que é surpreendente. Que é uma oportunidade, como o senhor fala, que para muitos era a metade pobre e tem uma fronteira agrícola aqui do lado. Né? É maravilhosa. Por exemplo, assim, existe todas as grandes empresas fazem pesquisa de satisfação. Então é interessante assim, né? A fronteira, por exemplo, era vista negativamente por todo mundo, inclusive até pelas pessoas da fronteira, né? Hoje a gente tem um NPS, que é o índice de satisfação, altíssimo na fronteira. Porque a gente acreditou nas pessoas de lá, a gente trouxe, claro, a nossa cultura, né? Procuramos gente local que acreditasse no nosso projeto. Então, em todas as nossas unidades, a gente tem uma profunda união com os nossos clientes e com as comunidades, que são quem fornece para a gente boa. Então, eu noto o seguinte, assim, eu sou apaixonado pela metade sul do estado, porque as oportunidades estão na metade sul muito mais do que na metade norte. Sem dúvida. Muitas pessoas da metade norte já enxergaram isso, estão investindo na metade sul, né? Tem tudo para ser feito. Sim. Sabe, a gente não precisa ir para o Tocantins, para o Pará, para ter oportunidades. Está aqui. A grande questão é um pouco disso, né? A gente vê muita gente às vezes indo para lá e puxando um pouco da fila até de quem tá lá, porque às vezes o pessoal fala de plantar soja, fala 10 anos atrás, falando de início da soja, um pouco disso, né? O pessoal que vinha plantando, as pessoas de lá falam assim, não, quiserem vir plantar aqui, podem vir, mas eu não planto, conheço um pouco dessa seca que acontece aqui. E a gente viu que, óbvio, que não dá para fazer do mesmo jeito que é feito na metade norte, né? Sim. Tem muito ajuste a ser feito, trabalhado, mas quando bem conduzido, né? A gente também teve quase que uma década de anos bons de chuva, muito menos frequentes, né? Que aconteceu, óbvio que a gente passou depois por outros anos um pouco mais desafiadores, mas é claro que o quanto melhorou a região, o quanto desenvolveu, o quanto tem oportunidade, né? E inclusive a valorização, tudo melhorou muito. Óbvio que a gente tem ajustes, como eu falei, mas tem muita coisa a ser feita ali, né? Tem muita coisa. Quem vem da metade norte para a metade sul tem que imaginar o seguinte, assim, somos todos povo gaúcho, mas é um outro clima, uma outra terra, cultura diferente, né? Então, não são as pessoas da metade sul que tem que se adaptar. É quem vem de fora, tipo eu lá, que sou de Santa Maria, né? Quando a gente foi expandindo os supertratores, primeiro para a fronteira, depois para a região sul, né? Eu tive que me adaptar e buscar o melhor que existe em cada região. Que cada região tem muita gente boa, sabe? E muito conhecimento que tem que ser desenvolvido. Por exemplo, um agricultor que vai para uma região diferente, ele precisa quase que comer aquela terra, sabe? Ele precisa sentir o pulso da terra, como é que são as chuvas ali, como é que é o tipo de solo, como é que reagem as plantas, como lidar com as pessoas locais, com as sensibilidades locais, né? Sem dúvida. E eu queria perguntar um pouquinho, nós voltar um pouquinho lá atrás, como é que veio a entrada de vocês no mercado de máquinas? Como é que veio essa entrada? A gente falou que vocês tinham um armazém comercial, e depois como é que veio, né, para surgir a Supertratores? Foi em 1979, tinha uma época que iniciou o boom do agro brasileiro. Então, foi próximo daquela época que foi criado em Embrapa, que começou a se desbravar o centro-oeste, começou a... Já tinha começado, a soja começou a entrar em grande escala, né? Então, a nossa família tinha esse desejo de entrar no negócio. A Ford, na época, tinha uma divisão agro, né? Uma divisão de máquinas.
E a concessionária lá de Santa Maria quebrou. E era de um amigo do meu pai. E esse amigo do meu pai procurou o meu pai, Cirilo, preciso de ajuda. Eu não tenho mais condições de tocar e eu gostaria de saber se tu tem interesse. O pai disse que sim. O pai ajudou até a organizar as contas dele. Para uma saída honrosa, ele saiu com tudo certinho, não ficou com nenhum enrosco com a companhia, nem nada. E aí a gente começou. E de início também, assim como um agricultor que vai para uma região muito diferente, se apanha muito, né? Custou muito caro para o grupo, que já era um grupo de empresas, né? Nosso negócio inicial já tinha crescido. Custou muito caro o aprendizado no agro. Mas quando a gente entra e aprende com o sofrimento... A crise, né? Exato. Tem as crises. Depois pode-se começar a colher, e colher bem, com aquele conhecimento adquirido. Então, eu estava em outros negócios do grupo naquela época. Em 94 eu fui para Super Tratores, numa situação muito difícil. A gente estava com uma sequência de prejuízos muito grandes e na época ainda era o grupo familiar e me pediram para mim ir para lá para tentar organizar ou para fechar o negócio. A gente chegou ao ponto de pensar em encerrar. 30 anos atrás, a empresa tinha 15 anos. Isso. Exato. Tinha 15 anos. Né? E nós éramos o último do mercado. Mas foi uma coisa muito interessante. Na época, nós tínhamos o principal concorrente, era uma empresa grande, tinha mais de 600 funcionários. Nós tínhamos 131 quando eu cheguei lá. E a coisa era tão grave, que a gente teve que fazer uma redução drástica, assim. Baixamos de 131 para 31. Nossa, 100 pessoas. Não, foi muito assim. Já tinham algumas filiais. Tinha, e nós tivemos que fechar, inclusive, algumas filiais pequenas que a gente tinha ali na região, que eram inviáveis, né? E foi uma época muito difícil. Eu trabalhava direto, assim, 13, 14 horas por dia. Final de semana, tudo que era feirinha e tal, tava ali, né? Foi o período mais difícil da minha vida, mas também foi eu teria que fazer 1000 faculdades para aprender uma fração daquilo que eu aprendi no ano de 1994. Né? O senhor estava na linha de frente, no balcão mesmo? Cobrando contas, ajudando em tudo que podia. Foi bem uma época de transição do Plano Real ali, e foi por causa de um pouco dessa fase? Não, aquela época ali foi uma grande crise mundial nas commodities. Então, os preços foram lá para baixo. Né? Então, eu me recordo dos nossos clientes lá vendendo arroz a 6, 7 dólares o saco. E então vocês imaginam, foi a crise mais feia que eu já vi ali. Começou em 94 e 95 assim afundou, né? Mas qual é a vantagem da gente aprender com as crises, né? Por exemplo, a empresa essa que tinha, nosso principal concorrente tinha mais de 600 pessoas, quebrou. Tinha sido a maior do mundo daquela marca, né, num momento, e quebrou. Acabou. A Super, naquele ano, assumiu a liderança. Claro, no final do ano, a gente já tinha dado uma recuperada, né? Mas, digamos, tinha lá umas 40 pessoas e a gente virou líder de mercado. E não largamos mais desde 1994. Nós, claro, em cada micro-região nossa tem participações diferentes de mercado, trator, colheitadeira e tal. Mas a gente nunca mais largou a liderança a liderança geral da nossa região, né? E isso graças à maravilhosa crise. Como é que é demitir 100 pessoas? É terrível, é muito, muito doloroso. Para mim,
É bom que uma boa parte eu consegui recontratar depois. Olha aí. Porque é muito é terrível tu ter que despedir gente boa. Quando tu despede uma pessoa porque a pessoa não merece, é uma questão profissional. Tranquilo, ela vai procurar o caminho dela, tal. Não deu ponto, tal, né? Não é um processo muito doloroso, até porque essa pessoa normalmente ela também não está feliz ali, tá? Por isso que ela não está rendendo. Então, para os dois é um alívio, tá? Agora, quando oprimido pelas circunstâncias, tu tem que pegar e demitir gente boa, gente honesta, pais e mães de família, é muito, 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 muito difícil. Mas eu e meus irmãos aprendemos com meu pai e minha mãe, né? Eles eram muito família, meu pai e minha mãe, sabe? Extremamente religiosos, tal, né? Mas eles tinham uma norma que eles nos ensinaram. Quando tem conflito de interesse entre os interesses da empresa e da família, vocês que trabalham em consultoria, olha os interesses da empresa e faz o que precisa ser feito para salvar a empresa. E daí eles explicavam, né, com a experiência de vida deles, né? Quando tu salvaguarda só os interesses da família, não olha os da empresa, a empresa vai quebrar. Não tem outro caminho, né? Quando o interesse da família é contra o da empresa, tu vai quebrar 100% das vezes, né? Daí o que acontece? Isso acaba com a família. Depois que quebra a empresa. Quebra a empresa, daí família... é uma carnificina, é procurar quem que é o culpado, aquele vagabundo, aquela gastadora, não sei mais o que, tal, do primo, do irmão. É um inferno. Quantas vezes vocês em consultoria veem gente boa ficar brigando entre si? Gente boa, gente honesta, brigando, né? Então, naquela época também, né, eu e os meus então sócios, né, a gente decidiu, vamos fazer o que precisa ser feito para salvar a empresa. Sim, imagino. E daí começa toda essa volta, essa recuperação, e aí aí abre mais filiais, vai crescendo. Isso, daí a gente passou por períodos difíceis da agricultura, depois disso ali 2005, 2006, foram anos duros, mas a Super já estava bem mais estruturada, foi bem mais fácil passar, até pelo aprendizado de 10 anos antes, né? Sim. Depois de novo, agora ali 2014, 15, 16... Foi um período também muito difícil da economia brasileira como um todo, não foi só da agricultura, né? Mas a gente sempre saiu de cada um desses momentos renovado e com os cascos aparados, né? E pronto para a carreira. Como é que passa isso? O senhor comentava antes, né? Muito do seu papel, da sua função hoje, né? Não está na linha, não está na operação, né? Mas está nessa formação de gente, de transmissão de cultura, né? Quando a empresa se torna maior, é natural que ela vá perdendo a cara do dono, né? Mais profissionalizado. Como é que é um pouco do seu trabalho hoje, da sua rotina, do dia a dia? O meu trabalho hoje é muito mais de educador. Eu sou o guardião dos valores da empresa. Quer dizer, o principal guardião dos valores da empresa, né? Porque eu vi muita coisa, né? Então, um dia, alguém da minha equipe vai assumir o meu lugar e também vai ser esse guardião, né? A empresa trabalha com base em valores. Nós somos extremamente exigentes na hora de fazer contratação. E nos primeiros tempos de um profissional, ali na gurizada que entra, a rotação é bem alta, porque a gente só fica com quem realmente tem compartilha dos mesmos valores, se identifica, né?
Então eu não conheço no mundo nenhuma concessionária grande como é a Super, né? Nem automóveis, caminhões, motos, tal, que tenha o percentual que a Super tem de pessoas formadas dentro de casa. Quase toda a nossa equipe começou, vai olhar assim, começou como aprendiz lá com 16 anos, começou com 18, 19. Normalmente é o primeiro emprego, segundo emprego. Então, porque só assim a gente consegue realmente ter uma cultura empresarial. Senão vira uma cambada de loucos. Essas empresas que saem contratando de qualquer jeito, sem muito critério, né? Então, por isso que a Super, por exemplo, foi uma empresa que ao longo desses anos, ela sempre foi crescendo aos poucos e de maneira sustentada, né? Porque ela está baseada em gente. Então, é o seguinte, quando a gente vai fazer uma expansão, vamos comprar uma nova região, vamos abrir uma nova filial, primeira coisa que eu pergunto, quem vai para lá? Quer dizer, quem é o guardião que vai levar o fogo sagrado para aquele local, né? Usando uma figura de linguagem, né? Sim. E que não vai deixar aquela chama se apagar. Porque se tu pega e leva isso para um novo local, com alguém que é apaixonado por esse ideal, né? Isso faz com que outras pessoas daquele local também aos poucos vão se apaixonando por aquele modelo. Então realmente tu consegue criar algo que vai durar no longo prazo. Então eu sempre enxergo a Super como uma empresa que vai superar os 100 anos. A gente já tem 76, né, de negócio da família. Daqui uns dias. Tá perto. Né? E eu ia perguntar como é que foi esse processo de transição para sair do cargo de quem está comandando uma empresa, porque a gente vê muita gente assim que não quer largar o osso de jeito nenhum, né? Senta na cadeira principal, que está comandando uma fazenda, um negócio e se perpetua e acaba barrando depois quem vai enxergando depois, né? Pedindo passagem. E como é que foi esse seu processo de transição, essa leitura e hoje para fazer essa função que você vai fazer? Sim, isso é muito difícil. Todo proprietário de empresa, de fazenda, passa por isso. Eu passei e passo diariamente por isso. Porque o que acontece assim? Está na cabeça de um negócio, dá muito prazer para quem gosta daquele negócio. Então, comprar e vender, né, diretamente dá muito prazer, né? Vocês, por exemplo, quando estão dando consultoria, vocês estão aí porque vocês gostam, estão há 15 anos nesse negócio, vocês realmente gostam daquilo. Então, por que é que vocês vão passar para um outro ter o prazer que vocês têm, né? A empresa crescendo, evoluindo. Pô, é um drama, né? É um drama, né? Então, precisa, em primeiro lugar, de desapego, né? Então, a gente pegar e pensar que nós somos mortais, que a vida passa muito rápido, né? E que a gente não pode deixar o nosso projeto desmoronar, então a gente tem que formar pessoas, né? Para formar as pessoas, elas precisam exercitar a tomada de decisão. Perfeito. E isso aí, elas vão errar. Saber que elas vão errar. Isso vai custar dinheiro. É o treinamento mais caro que existe, mas é o único que forma pessoas capazes de dirigirem uma lavoura, uma empresa. Tem que saber que isso faz... Gastar dinheiro nesse treinamento faz parte do jogo, né? E então, não ter medo disso. E uma outra coisa também, que daí é muito da cultura que aprendi com o seu Cirilo e a dona Mila, meu pai e minha mãe, né? A priori, confia nas pessoas. A imensa maioria das pessoas é boa, é honesta. Os desonestos fazem muito estrago. Se a gente deixa espaço para eles, né? Fazem horrores, tá? Mas a maioria, essa maioria silenciosa que a gente conhece é de gente boa, séria, trabalhadora. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um povo maravilhoso, em qualquer região que a gente for, né? Povo bom, trabalhador, ordeiro, né? Então é o seguinte, assim, ó,
seja rigoroso na contratação. O nosso código moral é rigidíssimo. Uma pessoa que tirar R$1 de nós, ou de um cliente nosso, ou de um colega, está fora. Não tem segunda chance. Quando a questão é moral, não tem segunda chance. Né? Infelizmente, a vida é assim. A gente não pode perder o nosso tempo com quem não cuida de si mesmo, né? Como é que uma pessoa que não cuida de si mesmo, da própria honra, vai cuidar de outras pessoas? Então essa pessoa não serve para nós, pode servir para outro lugar. Para nós, não, né? Então, na Super, a base da nossa cultura é confiança. A gente confia. Está aqui, essa aqui é a tua responsabilidade, faz tudo o que for necessário para satisfazer aquele cliente, né? E de maneira justa, que o cliente e a empresa ganhem dinheiro. E então, com isso, nós não temos necessidade de ter uma carga burocrática, uma carga massacrante de processos burocráticos. Eu vejo a maioria das empresas, quando elas começam a crescer muito, elas viram umas máquinas de processos. Viram só para dentro, e acabam virando só para dentro, né? Vira uma burocracia. E eu sou ex-cliente de muitas empresas assim. Eu não suporto quando é difícil de tu trabalhar com uma empresa, né? Por quê? Porque não confiam nas suas pessoas. Tem que criar um processo todo burocrático para controlar. Isso. Então, que controla o cara da ponta, depois tem outro que controla o que controla, que controla, que controla, que controla. É uma esquizofrenia total, né? Então, essa questão, assim, voltando ao ponto, né? É possível, sim, a gente, e todo dirigente, aos poucos, ir preparando gente, mas tem que confiar, passar responsabilidades e desapegar. O senhor trouxe o cliente para a história, né? E isso também, esse valor, essa cultura vai causando identificação nos clientes, né? Porque o cliente se identifica com aquela empresa, ele constrói uma história, né? Sem dúvida. Nós temos uma quantidade enorme de clientes que compraram pela primeira vez da gente há 40 anos atrás, há 30, há 20, há 10 anos e nunca mais deixaram de negociar com a gente, né? E não é que não tiveram boas opções, né? Nós temos concorrentes excelentes, né? Empresas muito boas, marcas muito boas. Né? Como é que é um pouco dessa relação com a fábrica, seu Paulo, né? De conseguir a indústria, né? O fornecedor, porque também tem que ter uma compatibilidade de gênios aí, né? Os valores também tem que ser, né? Entre a Super e a New Holland, né? De ter essa... Também lá também roda pessoas, também uma empresa que tem uma outra cultura, né? Ter esse alinhamento para conseguir trabalhar junto. Né? A New Holland, ela é uma empresa muito interessante, porque ela é uma empresa multicultural. Ela é a fusão de 3 ramos culturais. Então, Grupo Fiat da Itália, Grupo Ford dos Estados Unidos, New Holland e Sperry New Holland, que sempre teve e até hoje tem um grande núcleo de colheitadeiras na Bélgica, né? Então ela é uma empresa multicultural muito parecida com o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é multicultural. Nós somos o povo mais misturado que tem, um grande patrimônio que a gente tem, né? Eu vejo passando aqui, assim, a gente vê pessoas de todos os tipos. Tu podia pegar todos os povos do mundo e dar uma sacudida e tá aqui. É verdade. Então a gente tem já uma relação de 45 anos e eles confiam muito na gente, porque a gente, em primeiro lugar, nós nunca terceirizamos responsabilidade. A responsabilidade com o cliente, em primeiro lugar, é nossa. Então, quando tem um problema que é
é causado pela fábrica, né? Por exemplo, num produto ou serviço, né? A gente tem muita autoridade para cobrar de um fabricante, não só da New Holland, mas também dos outros fabricantes que a gente vende, né? A gente tem muita autoridade para cobrar, porque o problema só chega neles lá quando realmente é necessário, senão nós matamos no peito. O cliente é nosso, não é o cliente não é da fábrica, né? E o cliente está confiando, antes de confiar naquele fabricante, ele confia na gente. Ele está comprando do Paulo, do Michel, do Homero, ele está comprando da pessoa que está ali em primeiro lugar. Não, perfeito. E eu queria perguntar para o senhor a mudança do mercado de lá para cá, porque a gente pegava tratores que eram super simples, que mal tinha ali as alavancas de troca de marcha e tal, eram reduzido ou avançado, e hoje a gente tem uma evolução. Até era trator antes, até né? Era. Hoje é muito mais do que isso, né? Como é que veio essa mudança de mercado e também como é que vocês se adaptaram a essa mudança? Como é que era lá atrás e como é que tá hoje o mercado, né? A gente vê que toda essa parte tecnológica, até chegando todas máquinas autônomas, sei lá, no futuro próximo aí, como é que vocês fizeram toda essa evolução dentro da empresa, depois com o cliente, como é que tem toda essa, também, porque também é um processo de educação para quem está no campo, né, também com essas máquinas. Não, essa é a questão, né, nós fomos durante muitos anos uma concessionária de máquinas agrícolas, mas há uns 20 anos atrás, pelo menos, assim, o mercado já começou a dar um sinal de que estava acontecendo algo muito disruptivo. Eu acho, por exemplo, assim, hoje, chamar o nosso setor de mecanização agrícola, máquinas agrícolas, não é mais adequado, porque cada vez mais as máquinas se misturam com outras tecnologias, biotecnologia, com eletrônica, robótica, com tudo que vocês possam pensar. Então, hoje é muito mais adequado falar em tecnologia agrícola. Nós trabalhamos no setor de tecnologia agrícola. E cada vez o nosso negócio é mais agronômico e mais biológico, porque a gente tem que se preparar para tudo, né? A interação tecnologia, homem e terra é uma simbiose perfeita. Então, e para unir tudo isso tem o ser humano, que é o amálgama de todos esses elementos, são as pessoas que estão ali, né? Então, para nós é fascinante, porque poucos setores mudaram tão rápido. É uma tecnologia embarcada muito grande, né? A gente vê essa mudança, né? Eu fiz a brincadeira que antes era trator, né? Hoje um trator, ele é pura tecnologia, né? Ele tem toda uma colheitadeira, quando a gente entra dentro ali, cadê a direção, né? Porque é tanta coisa, é tanto painel, é uma introdução muito rápida, né? E aí passa por... eu falo sempre, né? A gente fala quem é que introduz a tecnologia no mercado, né? As empresas, o comercial é o cara que, claro, tem o desenvolvedor, tem o criador, mas quem tá botando essa tecnologia, quem ensina, quem geralmente tem um distribuidor na ponta que tá levando essa tecnologia, tá treinando, tá ensinando o pessoal a usar, né? É um grande vetor da tecnologia, né? Tem um papel importante. E a gente tem que estar aberto para... A gente não pode ficar... por exemplo, assim, na Super, a gente tem... uma das nossas bases culturais é o seguinte, a gente não olha a concorrência. Não, para nós, que preço o concorrente está fazendo, tal, etc. Para nós é uma informação secundária. Porque quem fica olhando o concorrente sempre vai ser menor do que ele. Né? Então tu tem que olhar para o teu cliente, tá com os olhos nele, olhando o que ele precisa, né? Então, por exemplo, assim, nessa parte de máquinas, né? O drone já aposentou o pulverizador rebocado. Hoje é raro vender isso foi Sim. quê? 2 anos. Tá? É algo que a gente mal via e hoje já está no campo Exato, quer dizer o seguinte, assim, ó,
A gente nem conversa mais com o cliente sobre... Só se alguém quiser comprar um, né? Mas agora, drone está vendendo muito, né? O Brasil já é o segundo maior mercado mundial de drones, né? De drones agrícolas, drone de pulverização. E logo, logo vai encostar na China também. Então isso foi muito rápido, né? Então a gente tem que estar sempre aberto, assim como vocês em consultoria, o que a vida precisa de mim, né? O que é que está me chamando, né? Então realmente ninguém sabe como vão ser os tratores, colheitadeiras no futuro, se vai ter até esse nome. Né? Hoje a gente vê umas máquinas hoje que são multifunções, né? Que planta, colhe, você olha aquilo ali, mas cadê as 4 rodas? Você olha, é um negócio meio totalmente diferente, né? Então eu só sei o seguinte, eu quero estar lá na lavoura, junto com os meus clientes. Com que equipamento? Eu não sei. Com qual... O que eu vou estar levando, não sei, mas eu vou estar lá. Eu quero estar lá, eu quero estar lá. Perfeito. É uma forma diferente de... O produto é um meio só, Sim. ter esse foco direto no cliente. Eu sempre falo, e aí agora com um especialista, né, eu digo que tem poucas coisas que um agricultor ele compra com prazer, né? Que ele diz assim, eu gosto de comprar isso, ele vai lá. Eu digo que uma é a semente. Semente é uma coisa que ele pode ser o produtor que for, o tamanho que for, ele já saiu do negócio, ele já não está na operação. Falou em semente, ele vai dar pitaco, ele vai, né? Vai fazer. E a outra é máquina. São as máquinas. O resto tem a parte de insumos e a turma do químico vou ter que comprar aquilo lá, é aquele sofrimento, ele não gosta daquilo, né? E a ganha preço e tal. E a máquina ele olha com outra, né? Eu já acompanhei alguns produtores assim, o cara comprou uma colheitadeira nova, ele trouxe a família para olhar aquilo, né? Diz, cara, cheguei, é mais do que o implemento, né? Sim, muito. É interessante assim, ó, em máquinas agrícolas tem uma fidelidade à marca e a fidelidade à concessionária que em automóveis, por exemplo, não tem. É quase que um time que tu escolhe. Eu sei bem, porque meu pai é produtor também. E meu pai, não querendo fazer nem puxar sagra, meu pai é New Holland desde sempre. Nós começamos com uma Chrysler 1530. Uau. Tem até hoje, tá parado lá, uma Chrysler 1530, depois teve uma 50-50, uma 80-40, uma TC-59, então veio todo passando de tempos em tempo, trator também, toda a mesma... Maravilhoso. E é um negócio que é isso, e aí eu já falei pra ele várias vezes, quem sabe o senhor olha... Não, já tá tudo certo, conheço o pessoal, já tá no tudo dia certo. que for contigo, aí tu deve aqui. Coisa boa. Então nós começamos lá atrás, nos anos 70, com a primeira máquina, e de lá pra cá nunca mais trocamos. Sim. Pô, uma 1530 inteira... já é peça, hoje vai ser peça para museu. Tem grandes produtores que eu conheço que ainda guardam a 1530, o Ford 6600. Sim, nós temos um Ford 6600. Aquele ali, o filho que sucedeu, o neto que sucedeu, não vende de jeito nenhum. Então tem esse apelo emocional. E por que tem essa... Eu te digo o seguinte, especialmente na colheitadeira. A colheitadeira tem, eu noto nos nossos clientes... Mesmo os maiores clientes nossos, a maioria que o cara está envolvido em um monte de coisa. Na hora da colheita, ele pega a melhor colheitadeira e vai ele em cima. Tu sentiu o prazer de tu colher o fruto do teu trabalho, suado, difícil, com todos os riscos que tem, é algo que liga emocionalmente o cliente àquela máquina, aquela marca, aquela equipe que dá assistência. Então eu vejo seguido assim, eu recebo áudio, vídeos até de clientes nossos assim emocionados, né? A tua equipe veio aqui e me salvou, tal, etc, né? Era um momento difícil, estava para chover muito, o pessoal se estribuchou para conseguir resolver, né? Então o cliente tem com a máquina e com a concessionária uma relação muito mais emocional. Sabe? E aí, isso também é mais difícil de... Tem uma responsabilidade maior de perpetuar, de continuar, né? Para não quebrar. Porque eu sou apaixonado por aquela marca, se eu me decepcionar né? Eu não posso me decepcionar com aquilo. É por isso que, por exemplo, a Super é uma empresa já de porte, né, nesse setor, né? Mas eu sempre cuido de, na nossa cultura,
toda pessoa que é da Super é dono da Super. Dentro do seu setor, ele tem autoridade para resolver. Então, por exemplo, o seguinte, se um mecânico for para o campo, ele estiver lá no fundo de Santa Vitória do Palmar. Tá? Agora o senhor foi longe, que é longe. É longe. Ou lá nos rincões de Uruguaiana, ou do Itaqui Grande e tal, né? E tiver lá uma colheitadeira, um trator lá que quebrou lá no barro, chuva, tal, etc. Às vezes não tem sinal. O mecânico que está lá tem que resolver. E isso é uma coisa que mudou ao longo do tempo, né? Eu me lembro bem assim que a gente sempre teve a parte de fazer a revisão da máquina em casa, porque tinha essa coisa de máquinas muito mais simples, e depois de um período para frente já é muito mais difícil fazer isso em casa, porque as máquinas se modernizaram, sei lá, os rolamentos todos mais blindados, então tem todo um processo muito mais ligado à concessionária. E eu vejo que esse também às vezes é um ponto crítico, né? Porque se você não faz uma boa assistência ao cliente, é ali que pode quebrar essa conexão boa, essa experiência toda que o cara sonha quando ele compra uma máquina. E como é que vocês têm feito para trabalhar essa... Desenvolver cada vez mais essa fidelidade na relação entre nós e o cliente. E dar vantagens reais para o cliente que antecipa as revisões. Então nós temos um programa chamado Programa Hora Certa, que é para deixar os equipamentos com grande antecedência prontos. Por exemplo, uma colheitadeira. Quando é que tu não vai perder nenhum detalhe das coisas que ela deu problema na safra? Quando está terminando a safra. Uhum. É muito mais barato para todo mundo. Terminou a safra, a gente tem o programa Hora Certa, que a gente já funciona há muitos anos, né? Então, quando termina a safra, nossas oficinas estão lotadas. Uhum. Porque a gente já começa a revisão. Né? E então dá para fazer, como não é uma época mais tranquila, tem pouco serviço no campo quando terminou a safra, né? A gente tem condição de fazer um preço melhor, tanto na mão de obra quanto nas peças, né? A gente regulariza a demanda por mecânicos também. Daí o seguinte, máquinas bem revisadas quebram muito pouco na hora do O problema maior é isso, né? Quando tá colhendo aquele monte de lavoura, pum, dá problema. Aí, bem na hora que eu tava usando. Aí todo mundo tá na mesma, ou muita gente tá na mesma demanda, e aí é impossível conseguir atender. E aí vai dar tempo. Daí não existe no mundo número de mecânicos e estoque de peças que dê conta, porque como a nossa atividade ela é sazonal, então não dá para ter, se não se tem um programa de prevenção, tu vai ter tantas intercorrências depois na safra, no plantio, que não tem mecânico que chegue. Então é muito melhor investir em prevenção, deixar os equipamentos todos perfeitos e quando tu entrar numa campanha de plantio, de safra ou de pulverização, tu está com tudo na ponta dos cascos, sabe? Isso também é um trabalho feito, né, pela equipe com o cliente, né? Para essa conscientização de estar levando. Quanto do negócio hoje é venda de novos, assistência técnica, usados? Serviço, né? Se tu pensares o seguinte, o que liga, que dá a liga com o cliente, é 100% o serviço que a gente presta. Se tu for olhar o percentual de faturamento, é o faturamento das máquinas, né, que são valores altos, né? Mas não é isso que cria o vínculo com o cliente, é o serviço de pós-venda. Então é algo onde a gente tem um capricho muito grande e a parte mais difícil é tu prestar assistência técnica no campo com máquinas que estão em contato com a terra, com água, com palha, com semente, né? Onde existe uma disparidade muito grande no grau de instrução dos operadores. Então tu lida com um operador que te dá aula, né? E outros que são lamentáveis, né? Pessoas que precisam ser ensinadas, né?
Hoje o mercado gaúcho aí, onde é que ele está pensando em mercado Brasil, né, em número de faturamento de máquinas, onde é que está o mercado gaúcho de máquinas? Qual é a posição dele? Qual é os maiores? Mato Grosso, provavelmente? Tu tem que pensar sempre o seguinte, assim, não só em unidades, né, mas em valor das máquinas. Então, por exemplo, o Mato Grosso, além de ser um grande número de máquinas, o ticket médio é muito alto, porque é quase só equipamento grande, né? Mas basicamente em faturamento, né? Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, estão sempre, né, disparado na ponta, continuam, né? O Rio Grande do Sul continua sendo um grande mercado. E uma coisa que eu ia perguntar, nós falamos um pouco de valores, né, das máquinas, e as máquinas tiveram um disparado de preço horrorosa, a matéria-prima subiu, teve todo aquele problema, né, ligado à pandemia, e agora a gente teve uma baixa nos preços, né, das culturas, e lógico, todo mundo olha assim, os preços das máquinas não baixaram na mesma proporção, ou tem muita gente hoje, e somado a isso também a escala da propriedade, que muitas delas está diminuindo o tamanho, vai trocando de mão, passando processo de sucessão, e tem muita gente hoje que olha assim, com mais dificuldade de comprar as máquinas, ou às vezes de ser um peso grande que antes as máquinas não carregavam dentro do negócio, de um custo maior. Como é que vocês têm visto esse processo de transição? Eu sei que tem máquinas de todos os tamanhos, né? Mas hoje já representa um centro de custo bastante importante, né, no negócio. Sim, com relação à equivalência produto, né, preço, hoje os preços, por exemplo, vamos pensar onde é mais fácil fazer comparação, trator, colheitadeira, tá? Os preços em sacas de soja estão muito próximos dos preços de 2019. Então, o mercado, ao longo do tempo, ele vai se ajustando. Né? Então, não está ruim. A equivalência de troca tá bem razoável. Né? Com relação à mudança de perfil, as máquinas estão cada vez maiores. Então, também o produtor tem que tomar decisão. O pequeno produtor, ele precisa se atualizar tecnologicamente. Se ele não conseguir ter acesso a aqueles equipamentos, é muito importante quando vê ele se unir com os vizinhos, ou comprar ou vender a propriedade, ou arrendar, mas não tem como fechar os olhos para a evolução. Tem máquinas tecnológicas de todos os tamanhos, mas existe uma tendência de consolidação. No mundo inteiro, está diminuindo o número de propriedades agrícolas, né, e ampliando as áreas de maneira a poder usar essas máquinas maiores, porque isso baixa custo. Sim, rendimento operacional, dilui custo fixo, né? Total, mão de obra também, que é um problema aqui. Isso que eu vejo, porque é um dilema, né? Porque, na verdade, assim, as propriedades menores cada vez, em tese, precisam de mais máquinas, se você pensar, né? Para depender menos de mão de obra. Só que, por outro lado, tem o desafio da escala. Da escala, né? Mas tem essa questão assim, ó, tem negócio para tudo, para todo mundo. Então, o que acontece? O que eu vejo, né? Por exemplo, se tu visita a região de arroz na Itália, né? Eles produzem arroz para risoto. Então, e vendem por um altíssimo preço. É um arroz de baixa produtividade, difícil de colher, etc. São variedades antigas, porque todas as tentativas que fizeram de melhoria genética pioraram a questão do sabor. Então eles vendem gastronomia. Tá? Então lá houve também uma consolidação, mas ainda as propriedades são pequenas, mas são tocadas com alta tecnologia. Então, o que eu vejo assim a todo instante, toda pessoa que tem um empreendimento que está na sua mão, ela tem que reavaliar as coisas, sabe? Então, procurar nichos de mercado. Por exemplo, o mercado de orgânicos é cada vez maior. Então, se eu sou um pequeno produtor
por que eu não dou uma olhada nessas coisas, né? Se eu produzo só soja, por exemplo, a minha propriedade é pequena, eu vejo que não está dando para levar para frente, né? Eu tenho que, voltando lá no início da nossa conversa, eu tenho que tomar decisões, né? Eu não posso ficar esperando que o mercado acabe comigo, né? Sim, ou esperar, ou fazer o que todo mundo está fazendo, né? Também, né? Cada um tem o seu problema. O senhor consegue ver uma tendência aí? A gente fala muito algumas iniciativas de aluguel, né? De máquinas, de prestação de serviços. Isso se consolida para algumas regiões? Isso vai acontecer. Por exemplo, assim, o que eu noto em drone, por exemplo, já tem muitos prestadores de serviço com drone, mas o drone é algo que tu carrega numa caminhonete, num caminhãozinho, um caminhãozinho pequeno, assim, tu leva um drone, gerador, baterias, tal, etc., tu leva de um lado para o outro. Qual é a questão que é um impeditivo físico, logístico, do aluguel de máquinas? É que elas são cada vez maiores, mais difícil de tu transportar. É caro, é complicado, tu precisa ter escolta. Alto valor, né? Então não é algo que tu possas facilmente alugar hoje, no outro dia tu aluga para outro. Porque se olhar pelo o custo da máquina, né, pelo uso dela ao longo do ano, ele é pequeno. Mas ele é fundamental, mas ele é pequeno. Então, se todo mundo tivesse um serviço eficiente, né, de, sei lá, um Uber das máquinas aí, que tu aciona o aplicativo. É que aí tem algumas iniciativas aí também começam a esbarrar nesses fatores. E o outro ponto é a entrada de muitas marcas, né, de outras marcas. A gente tem visto aí cada vez mais, nas feiras mesmo, né, antes a gente via 3, 4 grandes marcas, e hoje a gente vê uma entrada aí de outras marcas, né? Muito trator chinês, muito trator indiano. Como é que esse mercado ele vem, que fatia que pega esse mercado, o quanto afeta os grandes, né? Preocupa vocês, né? O senhor já falou, não olho para a concorrência secundária, mas o quanto isso mexe no mercado? Felizmente mexe. O que acontece assim no mundo inteiro, né? Os chineses, indianos, e quando vê vai ter aí cambodjanos e vietnamitas, eles são muito trabalhadores, né? E eles buscam o espaço deles. Então é o seguinte, assim, a tecnologia ainda é muito baixa, até porque eles não conseguem replicar as necessidades que a gente tem no Brasil. Por exemplo, um fabricante chinês, por exemplo, tem diversas fábricas grandes na China. Eles teriam que vir para o Brasil não só com fábrica, eles teriam que ter o centro de pesquisa aqui, o desenvolvimento dos produtos teria que ser aqui. Né? Caso contrário, o que eles têm? É tratorzinho pequeno, onde eles são competitivos em preço, né? E tem deficiências conhecidas de pós-venda, né? Porque rede muito pequena, pouca disponibilidade de peça, pouco mecânico treinado. Então a gente não vê com preocupação, mas sim como parte do jogo, né? O Brasil, num futuro muito próximo, vai ser o maior produtor de alimentos do mundo. E todo mundo quer estar aqui. Todo mundo quer uma fatia. Então a gente tem que eu sempre penso pelo lado positivo. Coisa boa que tá vindo todo mundo, tá? Porque aqui tá bom. Sim. Negócio ruim ninguém quer, né? Vai ver se alguém quer ir para Venezuela, por exemplo. Tu conhece alguém que queira migrar para Venezuela? Não, eu quero ficar longe de lá, né? Então é muito bom quando outros fabricantes tal querem vir para o Brasil, mostra que a gente tem futuro. E como é que vocês enxergam o futuro da Super Tratores, assim? Quer concentrar mais, aumentar, expandir para outros estados? Como é que vocês enxergam um pouco disso? Expandir, só a vida sabe dizer para onde, né? Porque a vida é dinâmica e ela tem uma lógica que a gente mal e mal consegue entender no curto prazo, né? O que a gente tem é que manter o próprio ponto, no sentido de manter os próprios valores e estar preparado para crescer. Para onde? Nunca ninguém sabe, né? Com que produtos? Nunca ninguém sabe, porque felizmente está tudo mudando e assim a vida é mais divertida, né? Quando está mudando.
O desafio é maior, mas ela é... Sim, sim. E só nós já estamos encaminhando no final, a última pergunta que eu queria fazer para o senhor é um pouco desse crescimento. O senhor falou assim, como é que vocês percebem o mercado? Analisa indicadores, tem muito feeling na jogada? Porque a gente vê muito assim, pessoas que a gente traz aqui, acompanhando outros podcasts mesmo, que tem muito desse feeling, assim, de sentir, de olhar. Falou, cara, eu conversei com algumas pessoas, vi um pouco das tendências, é aqui o caminho. E o mercado de máquina, ele é balizador para os outros todos, né? Fui numa feira, o pessoal da máquina estava feliz. Fui numa feira, o pessoal da máquina estava triste, né? E aí é um indicador de... Mas eu te digo o seguinte, assim, ó, a gente trabalha muito com planejamento, tá? Mas é basicamente para fins de alocação de recursos, para planejamento da nossa segurança econômica, né? Mas o que tu chamaste de feeling são tantos fatores juntos, né? Então, mas o principal é o seguinte, assim, o que é esse feeling? É tu ter a abertura e a atenção necessária para o que está acontecendo no mundo, para o que está acontecendo com a natureza naquele instante. Tem um grande cliente nosso, por exemplo, o Almir Foleto, um dos maiores produtores de arroz do estado. Minha equipe visitou ele na época do plantio. E daí ele falando, olha, a gente tem que tomar cuidado porque vai ser um ano muito chuvoso. E ele é uma pessoa muito inteligente, ele é um cara muito culto e um grande observador da natureza, né? E daí o Michel até perguntou para ele, mas por que, seu Almir? Não, porque esse ano as emas estão fazendo os ninhos só nos topos, nas partes mais altas. E isso é sinal que o verão vai ser muito chuvoso. E daí eu perguntei para o Almir, logo depois da safra, né? Perguntei para o Almir, me disse uma coisa, deu certo, né? E ele Paulo, realmente, ele é muito, muito humilde, assim, né? Ele é um cara com muita sabedoria, né? Mas muito na dele, assim, né? E daí ele disse, não, eu dei sorte, né? Eu disse, não, eu sei que tu não deu sorte, não, foi previdência, né? Ele disse, não, realmente, ele disse, eu não plantei nada do que era na beira do Ibicuí, porque eu sabia que ali se desse uma enchente grande, que eu ia ter problema. Então, esse é o feeling. O feeling vai muito além das estatísticas, etc. O cara que olhar só a estatística vai quebrar. Vocês conhecem algum estatístico que tenha dado certo nos negócios? Nenhum, que né? ganhou na loteria? Não, nenhum. Nenhum. Acaba que o risco vai paralisando, né? Exato. O medo. Exato. Tu tem que falar com as pessoas, né? Tu tem que estar atento no que a natureza está te sinalizando, né? Por isso que, por exemplo, assim, eu não tenho lavouras, né? Mas eu me considero agricultor porque todos os dias eu abro a janela, a primeira coisa eu acordo, abro a janela e vejo como é que está o tempo. Meus clientes estão propícios para plantar, para colher e tal, etc. A gente tem que estar ligado. Né? Tá direto ligado. Por isso que o sucesso em qualquer setor e na agricultura é assim, né? Tu tem que ter amor por aquilo ali. Né? Tu não pode ver apenas como uma máquina, um instrumento, né? Ou só dinheiro, né? Uma relação de... Não tem. O dinheiro não gosta de quem não ama o que faz. O dinheiro vai embora, sabe? Os nossos antepassados do antigo Império Romano, né, já diziam que o dinheiro é um escravo muito forte, mas que precisa ser bem tratado, senão ele abandona o seu senhor. Excelente. Boa, para ficar pensando. Ótimo. Acho que, né, uma baita conversa, né? Falando de bastante coisa. Acho que essa lição do empreendedorismo, né? De muito de cultura, de passar, de valores, né?
e comungar os valores, conseguir transmitir, né, seu Paulo, passar isso de formado. Eu acho que é isso que hoje a gente se fala tanto de propósito, de porquê, né, mas são os valores, essa cultura que vem, não é uma coisa nova, né, é uma coisa super antiga e vem muita coisa de casa, né, vem de toda essa história familiar. Hein? A gente não foi criado em laboratório, né, nós somos seres humanos, a gente tem que honrar a história da nossa raça humana e quantos bilhões de pessoas passaram antes da gente, né, nossos antepassados, tudo o que eles fizeram para que a gente estivesse hoje aqui. Então a gente tem que deixar um legado para as próximas gerações, né? Então esse é o desafio e ao mesmo tempo o estímulo para a gente seguir em frente. Ótimo. Sem dúvida, muito bom. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Obrigado, agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado tanto do papo quanto a gente. Agradecer também os nossos parceiros aí, a Elicit Plant, Farsul, Jovem, Premix, San Esteban e CIA Brasil. Agradecer a todos vocês aí que nos acompanham, né? Como eu falei. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, sigam os nossos parceiros também. E se você está assistindo aí e quiser colar sua marca com a gente, entre em contato, que a gente vai gostar muito, né? De ter novos parceiros aqui ajudando a fomentar iniciativas como essa, como a nossa, fortalecer o agro e principalmente a nossa comunicação. Um grande abraço e até o próximo Pé no Barro Podcast. Valeu, até mais.